assim, a misericórdia do Senhor tocar num assunto que eu tenho essa semana lido, e até o nosso complemento, nós temos um alimento diário, que é esse aqui, ó, esse livro ali, ó, que vem de lá, esse que estão aqui. O que é alimento diário? Alimento diário, quer dizer, diário, cada dia tem uma porção, e assim chega todo final de semana, você tem um tópico de um assunto na Bíblia. É um estudo bíblico que você usando poucos minutos por dia, cada fim de semana você tem um tópico de um assunto, né? E essa semana a gente está tocando muito nessa questão da eficácia do sangue de Jesus, né? A eficácia do sangue. Porque às vezes nós conhecemos essa questão sobre o sangue do Senhor Jesus de uma maneira muito superficial. E já remonta desde da antiguidade, né? Que Deus sempre, o sangue sempre satisfez as exigências de Deus, né? E eu queria ler alguns versículos assim cá no Velho Testamento, também lá e no Novo Testamento. Mas antes de tudo, eu queria que vocês abrissem a Bíblia e nós lêssemos alguns aqui, ó, em Hebreus. Hebreus fala muito desse único sacrifício, né? Tanto que Hebreus 9:22 ele fala que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado, né? Hebreus 9:11, né? Ao 14, ó. Aqui existe algum versículo muito revelador sobre essa questão, né? Então nós vamos ver a eficácia do sangue. O sangue do Senhor Jesus, por um lado, nos remiu, nos lavou, mas o sangue do Senhor não fica só nesse estágio, né, de ter nos lavado e nos purificado, né? A nossa vitória realmente, no livro de Apocalipse capítulo 12 fala que a nossa vitória completa é porque nós temos o sangue e temos a palavra, né, do testemunho que damos, né? Então os vencedores ali são que realmente aplicam o sangue, né, nas suas falhas, nos seus pecados, nas suas fraquezas do dia a dia. Vou esperar só o irmão Antônio achar ali para nós ler aqui, ó. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Hebreus 9, versículo 11 ao 14. Irmãos, a minha Bíblia é atualizada, eu não sei, a de vocês não é, né? Mas capítulo 9 e o versículo 11 ao 14. Capítulo 9, versículo 11 ao 14. Achou certo ali, meu irmão? 11. Então diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, talvez ele está escrito Santíssimo Lugar, né? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode, de touros e cinza de novilhos, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Aqui o Paulo, quando ele escreveu o livro de Hebreus, ele usou toda a história do Velho Testamento para mostrar a realidade no Novo Testamento.
Então, quando ele fala de sangue de bode, de touro, de animais, está relacionado à antiga aliança. Era a maneira que se fazia a expiação pelo pecado do povo que na época pecava, né? Era um sacrifício tremendo, porque era de acordo com as posses, era feito sacrifício. Lá em Levítico, quer ver se vocês quiserem voltar lá em Levíticos capítulo 1, Levítico, é lá no Pentateuco, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, 5 do 1, ou 5, né? Capítulo 1. Essa aqui que é mais fácil, quer ver? Levítico? 1, do 1 ao 5, quer ver? Ó? Aqui Deus deu essa ordem aqui para Moisés em relação ao povo de Israel, né? Entendeu, Tony? Pega essa aqui. E isso é o que Paulo estava se referindo quando ele falou a sangue de animais, né? A sangue de animais. Levítico, Levítico, capítulo 1 e o versículo 1 ao 5, diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará um macho sem defeito à porta da tenda da congregação, ou trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. O homem não é aceito diante de Deus se não for por meio do sangue. Aqui usava-se animais, né? Usava-se animais. E porá a mão, ó. Então a pessoa que levava o ofertante, ó, ele tinha que fazer isso, ó. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, quer dizer, sobre o animal, né? Aquele que ele oferecia em holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, né? Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue aspergido ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Isso aqui era o sacrifício que se repetia ano após ano em relação ao povo de Israel. Era um sacrifício tremendo. Você tinha que ir onde você estava, você tinha que de repente ir com um boi, com um cordeiro, com um animal, você tinha que ir. Para chegar lá, para você se aproximar de Deus, primeiro você tinha que fazer esse sacrifício. Tinha que molar esse animal, e você colocar a mão sobre esse animal significa que você foi identificado com o animal. É como se você estivesse derramando o teu próprio sangue. Então isso apenas fazia a expiação. Ele cobria o pecado, porque sangue de animais não pode perdoar, purificar os pecados como o sangue de Cristo. Entendeu? E aqui, ó, quer ver? Volta um pouquinho cá em Hebreus 7, 27. Hebreus 7, 27, só para nós ver esse sacrifício contínuo que existia. Hebreus 7, 27. Então era um sacrifício tremendo que o povo de Israel tinha, né? Então isso perdurou até a volta do Senhor. Só que chegou numa altura do campeonato, isso tornou-se uma coisa tão repetitiva que se tornou, quando Deus pedia que fizesse um animal, era um animal sem defeito. No fim já estava trazendo animal fechado, doente, quebrado, e isso se tornou uma afronta a Deus, entendeu? Isso para a nação de Israel, né, irmão? Ali quando o Senhor expulsou o pessoal do templo, lá os vendedores, já estava vendendo, eles vendiam os animais porque às vezes as pessoas que estavam muito longe, não levavam lá. Daí não levavam, chegavam lá, compravam para oferecer. Virou um ritual tremendo, um comércio, sabe? Virou uma coisa que não teve mais como Deus aceitar isso, entendeu? E por outro lado, ele era pelo tempo até que Cristo viesse, né? Porque a lei, a antiga aliança, ela foi um aio, ela foi um tempo dado para guardar a nação de Israel até que o Senhor Jesus viesse. Então a lei é como um aprisco, mas uma ovelha, o lugar dela não é um aprisco. O aprisco é temporário, o aprisco se guarda a ovelha à noite, mas quando vem o amanhã, você tem que soltar a ovelha a boas pastagens. O aprisco da antiga aliança, a boas pastagens, é a nova aliança de Cristo para cá. Então nós não precisamos mais estar presos no aprisco, entendeu? Na antiga aliança. Então aqui, ó, em Hebreus 7, 27, o Paulo falou assim, no 26, se nós lermos no 26, nós vamos entender um pouquinho melhor. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote
como este, santo, inculpado, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse sumo sacerdote está falando ao Senhor Jesus. E não tem de necessidade, quer dizer, o Senhor Jesus não tem necessidade, como sumo sacerdote da antiga aliança, né, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados. O sacerdote primeiro tinha que oferecer sacrifício pelos próprios pecados dele, depois pelo do povo, porque fez isto de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Então o sacerdote no Velho Testamento ele tinha que fazer isso constantemente. Primeiro ele aspergia o sangue no tabernáculo, lá sobre o propiciatório, dos pecados dele, e depois pelo pecado do povo. Agora o Senhor não precisa mais fazer isso. O Senhor, porque ele fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Quer dizer, não precisa haver a repetição desse sacrifício. Esse sacrifício ele é único e tem eficácia eterna. Uma vez só feito, acabou. Não precisa se fazer outro sacrifício pela expiação, pela remissão dos pecados do ser humano. Então agora, graças ao Senhor que nós estamos na nova aliança, e o Senhor Jesus, Isaías 53 fala assim, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda e sem abrir a boca, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, ele se ofereceu a si mesmo por nós. Quer dizer, um único sacrifício, uma única oferta para sempre. Então, por isso que fala, se o sangue de animais purificava as pessoas na antiga aliança, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A nossa consciência, irmão, que ela faz parte do nosso espírito com a nossa alma, ela precisa realmente ser lavada e purificada. Paulo fala, ele diz assim, que uma consciência não tratada com o sangue do Senhor Jesus faz com que você naufrague na fé. Então, a nossa consciência, facilmente ela recebe acusações. E se você não tratar com isso, diante de Deus, confessando e dizendo para o Senhor, Senhor, limpa a minha consciência, purifica a minha consciência, facilmente ela vai acumulando. Quando você vê, as coisas de Deus não te entram mais. Você não consegue mais receber. Então, nós temos que estar constantemente com a consciência limpa diante de Deus, né, para podermos servir ao Deus vivo, né, para servirmos ao Deus vivo. Senão nós vamos naufragar na nossa fé. Então essa é a eficácia do sangue também em relação a essa questão. Aqui no Evangelho de João, a primeira epístola de João, quer ver? O Senhor fala assim, o Senhor fala assim, a primeira epístola de João, capítulo 1, capítulo 1 fala assim, 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, fala assim, Está bem pertinho. Amém. Se, Olha essas cores aí. Mais um. diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão um com os outros, e aí o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Entendeu? Nós precisamos. O que é andar na luz? O que é luz? Deus é luz. A própria epístola que você leu, os capítulos seguintes aqui, vai mostrar que Deus é luz. Quer dizer, eu andar em Deus, eu consigo manter comunhão um com os outros. Porque aonde você não faz acepção de pessoas é quando você anda em Deus, quando você anda na luz. Aí você vê que você é a mesma matéria do que o outro foi feito. Que ninguém é maior do que ninguém ou melhor do que ninguém. Todos nós, diante de Deus, estamos em igualdade. Como ser humano, estamos em igualdade. Caído, destituído, separado da glória de Deus. Mas graças ao Senhor que conseguimos crer. Fomos mudados, fomos transportados das trevas para a luz. Nos tornamos filhos de Deus. Mas mesmo entre nós, como filhos de Deus, não existe um melhor do que o outro para Deus. Todos somos iguais diante do Senhor.
E humanamente nós não diferimos em nada de uma pessoa incrédula. A mesma natureza humana que o incrédulo tem, eu tenho, nós temos, entendeu? Mas vamos voltar agora para a questão espiritual. Como o povo de Deus, como igreja do Senhor, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em todos os irmãos que creram. O mesmo preço pago por aquela pessoa foi pago por mim, que o preço foi o sangue. Atos 20, não fala assim, 20, 28. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, essa igreja de Deus, constituída de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, o preço é igual para todos. Então, um não foi pago um preço melhor e outro menor. Todos nós, diante de Deus, o preço foi um só. Então, não somos melhor do que ninguém. Então, a mesma redenção que foi realizada a favor de um, foi realizada a favor do outro. Então, de igualdade diante do Senhor, como igreja do Senhor, ninguém é melhor do que ninguém. Eu já vi líderes dizendo, eu é que mando, eu que sou cabeça, eu é que decido e ninguém faz se eu não mandar. Poxa, onde é que nós estamos? Isso é uma afronta para Deus. Se diante do Senhor, o Senhor falou assim, que cada um, em livro de Filipenses, ele fala assim, cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. Quer dizer, quando você considera a pessoa superior a si mesmo, acabou-se o problema. Só que essa questão é mútua. Eu devo considerar o André superior a mim, mas o André vice-versa. E vice-versa com cada um de nós. Isso é mão dupla, né? Vai e volta. E devemos considerar. E o Senhor Jesus falou, quem quer ser maior, seja o menor, seja o que sirva. As coisas de Deus não são como nós. As nossas coisas são muito diferentes das coisas de Deus, né? Então, se nós temos que andar na luz. Na luz nós vamos ter essa realidade. Quer dizer, andar na presença de Deus, nós somos iluminados e vamos ver que não somos nada melhor do que ninguém. Amém? Diante do Senhor, estamos de todos de igualdade. E aqui, já que estamos aqui nesse capítulo aqui, eu queria que você lesse João um pouquinho para frente, 2:2, né? Que fala que o Senhor é a propiciação, né? O 2:2, mesmo livro aqui, E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Entendeu? Propiciação significa, ele é que se ofereceu a Deus por nós. Ele fez a propiciação assim como era feito no Velho Testamento, na Antiga Aliança, aonde o animal era sacrificado, e aspergia esse sangue no propiciatório. Isso era a propiciação. Foi o que Jesus fez. O Senhor Jesus se apresentou diante de Deus com o seu próprio sangue a favor de nós. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Todos os pecados da humanidade, claro que acumulados, aí nós precisamos realmente recebermos isso por meio da fé. Caso contrário, o Senhor tenha sido feito-se propiciação pelo nosso pecado, isso pode não ser real para mim, porque eu não vim aderir por meio da fé recebendo isso, entendeu? Então ele é a propiciação pelo nosso pecado. Vamos voltar um pouquinho ali no livro de Hebreus, irmão, só para nós ver aqui, Eu não sei se pode fazer pergunta. Pode. Porque assim, você está falando isso há séculos passados, digamos assim, né? E por que hoje continua praticamente a mesma situação? Do povo de Deus? Porque isso não é praticado por falta de conhecimento? Na maior parte falta de conhecimento. Porque isso é um fato consumado a nosso favor, uma coisa que o Senhor realizou. Por exemplo, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, verteu o seu sangue pelos nossos pecados, né? Aqui um pouquinho para frente, Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? 9:22, um pouquinho para frente. Então, muitas vezes, porque as pessoas não sabem, não têm essa visão, eles não estão conscientes, embora isso seja um fato na vida deles, que eles, ao crerem no Senhor Jesus, esse sangue purificou eles. Exatamente. Esse sangue foi o preço que foi pago para eles para Deus aceitá-lo de volta, entendeu? Mesmo sem uma noção, sem uma visão sobre essa questão, mas isso é um fato na vida deles. Por exemplo, lá em Atos 20:28, nós acabamos de frisar agora, ele fala assim, pastorear a igreja de Deus que há entre vós, não por sorte da ganância. Não, quer ver? Vamos ler lá? Não, eu já citei Pedro. Atos 20:28. Atos 20:28, quer ver? Atos Atos 20:28.
Porque o sangue, a única coisa que cumpre as justas exigências de Deus é o sangue. Lá no Velho Testamento, era o sangue de animais para a nação de Israel. No Novo Testamento, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado, porque o único sacrifício foi feito. E Jesus o fez por nós, não foi nós que fizemos, né? Então ele fala assim, ó, no Atos 20, 28, fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho, a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, ó, a igreja, olha bem, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus, pertence a Deus, foi gerada por Deus, e o preço foi o sangue vertido na cruz. Todos nós conhecemos a história, né? Jesus morreu na cruz, e antes de morrer ele perdeu muito sangue, mas não foi só esse sangue antes de ele morrer pelo sofrimento da chibatada, da coroa de espinho, mas principalmente quando, depois da morte dele, o soldado furou o lado dele, a João 19 fala, e ao lado do Senhor Jesus verteu esse sangue de água. Então esse sangue foi o preço que ele pagou para gerar o seu povo, porque sem derramamento de sangue não há, a remissão é perdão, é purificação, é a limpeza do nosso pecado, entendeu? Então, e esse é o ato, o que a Bíblia chama do evangelho judicial. O Senhor cumpriu isso a nosso favor. Claro que por outro lado, dia a dia nós temos o sangue, porque ainda nós temos o tabernáculo, que é esse corpo terreno, terrestre, caído, e nós cometemos injustiça, talvez não fatos grandes, pecados grandes, mas muitas coisas no nosso dia a dia nós precisamos confessar e pedir para que o Senhor purifique-nos de todos os nossos pecados, né? Até a questão que nós tocamos aqui da nossa consciência, para podermos servir ao Deus vivo. Então, nas minhas orações muitas vezes tem sido assim: Senhor, limpa-me do meu pecado, né, através do teu sangue vertido na cruz. Senhor, também lava, purifica a minha mente, a minha consciência, para que realmente eu possa ter um desfrute real da pessoa do Senhor. Pois é, mas Ney, né? Uhum. Assim, ó, a minha questão é o seguinte: você está relatando que Jesus se propôs por nós, mas nós ainda hoje, há 2000 anos depois, o propósito de chegar a de pelo menos procurar perder essa situação é muito pequenininho. É pequeno, não, é pequeno. Mas mesmo que... Porque não é o entender que vai fazer que isso se torne algo real para mim. No momento que eu professei genuinamente a fé em Cristo Jesus, que eu criei, isso é um fato na minha vida, embora eu possa nem ter a percepção disso. Você entendeu? Claro, se eu ver, aí eu vou valorizar muito mais. Poxa, olha a grandiosidade do sacrifício de Jesus a meu favor. Ele deu sua vida. Quer ver? Só para o versículo vai esclarecer para o irmão, Romanos 5. Quer ver? Romanos 5, 5:10. Quer ver? Olha aqui, ó. Me perdoar. Quer ver aqui, ó? Mas para lá. Romanos 5, 8. Vamos ler o 8, ó. Foi Romanos. Vamos, ó, 5, 6 ao 10. Daí nós vamos entender bem isso aqui. Não, até o 11. 6 ao 11. Quer ver, irmão? Ó, Romanos 5, quer ver? Olha aqui, ó. Esse versículo aqui é muito rico em relação a essa questão. Quer ver? Romanos 5 e 6. 7, 8, 9, 10 e 11. Fala assim, ó. Amém? Aqui. Achou? Porque Cristo, quando... Do 6 ao 8. 5, do versículo 6 ao 11. Ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente, né? É só olhar para nós, né? Quem é que morreria por alguém? Será que morreria? Pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Quer dizer, talvez alguém se anime a morrer por alguém bom, achar uma pessoa muito boa, né? Agora olha aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa é a prova do amor de Deus por nós, entendeu? Prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora olha no nós. Logo, muito mais agora, quer dizer, agora, depois que nós cremos, que recebemos o Senhor, sendo justificados, depois que nós cremos, nós somos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira é a ira futura de Deus que virá. Nós somos livres da ira de Deus, que o furor de Deus será derramado sobre essa terra. Porque se nós, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus, né? Fomos reconciliados com Deus. De que maneira? Mediante a morte de a morte do Filho verteu o sangue. Mediante a morte que verteu o sangue. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós somos reconciliados, né, com Deus, agora recebemos a vida de Deus, né, agora nós estamos sendo salvos dia a dia, que a Bíblia chama isso de transformação. Mas o ponto crucial foi pelo que Jesus fez na cruz do Calvário a nosso favor. Então fala que pelo seu sangue, né, agora sendo justificado pelo seu sangue. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte. Nós somos reconciliados com Deus mediante a morte. Quer dizer, não é porque Jesus morreu, toda a humanidade se reconcilia com Deus. Não. Nós precisamos receber esse fato. Embora eu não saiba, não tenha uma visão clara sobre um assunto desse, mas no momento que alguém me anunciou Jesus e eu criei nele de todo o coração, como Romanos 10, versículo 9 ou 10, 11 fala, se você crê de coração e confessa com a boca que Jesus é Filho de Deus e que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Entendeu? Então, se genuinamente houve esse crer, e só Deus sabe, esse sacrifício da cruz a meu favor se torna real para mim, embora eu não tenha talvez consciência disso. Agora que eu tenho consciência disso, eu passo a amar muito mais o Senhor, valorizar muito mais a Deus, para ver o preço que Ele pagou por nós. Ele provou esse amor dando seu Filho. João 3,16, o versículo mais conhecido no meio do povo de Deus, na história da igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a prova do amor de Deus. E esse amor de Deus é um amor incondicional. Deus nos amou, nós sendo inimigos de Deus. Romanos capítulo 3 fala que nós estamos caídos, destituídos, separados da glória de Deus, que não há um justo nenhum sequer sobre a face da terra. Nós nos tornamos tais pessoas. Toda a raça humana foi criada de um homem só. Então, por meio do único homem, chamado Adão, o primeiro homem, todos nós nos tornamos tais homens, pecadores, destituídos, separados da glória de Deus. Não é porque depois que eu nasci e eu vinha a cometer alguma atrocidade diante de Deus que eu me tornei pecador. Embora eu não cometa nenhuma atrocidade diante de Deus e seja um cara bom aos olhos da sociedade, eu ainda preciso da redenção do Senhor. Porque ninguém é salvo por obras, né? Nós somos salvos mediante o que Deus preparou para nós. Mas então, o que me inquieta, Ney, é o seguinte, eu concordo, o que você está falando é verídico, não tem que ser questionado. Mas no nosso mundo atual, porque você está vivendo há séculos atrás, você está colocando uma coisa séculos atrás que, no teu entendimento e no meu entendimento, deveria estar acontecendo hoje, para que nós se encaminhe pelo menos para se aproximar da salvação. Não sei se eu estou entendendo assim. Mas hoje, por exemplo, se você, não é só aqui do São Miguel, não é só Hilário, não é só da Santa Catarina, é no mundo. De tudo isso que você está falando, eu não sei se chega a 1% do povo que caminha. Mas aos olhos de Deus, todo o povo dele, por exemplo, são todos os chamados cristãos. São todos os chamados cristãos.
Todo mundo que professa o nome do Senhor, ele pertence ao Senhor, pertence a Deus. A primeira epístola de João 2, 22 fala assim: